Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%? Queridos, uma boa noite aí para todo mundo. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos, queridos. E, dessa vez nós vamos fazer aqui mais uma, revisão aí geral, para você que vai encarar, olha aqui, ó, a nossa Sesgran Rio, que é uma banca tão especial, tão legal, A Sesgran Rio costuma, sim, ser uma banca que não vem, complicar muito a vida dos nossos alunos, Pelo menos em relação ali à língua portuguesa, É uma banca relativamente tranquila, previsível. Ela sempre cobra ali assuntos muito parecidos, Por exemplo, você sempre vai encontrar uma questão ali, fora as questões de compreensão, Você sempre vai encontrar ali uma questão de crase, uma questão de pontuação, uma questão de conjunção, sempre encontrando esse tipo de questão nas nossas provas, E aí você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, não. Se você estudar, se você se preparar bem para a sua prova, você certamente vai conseguir o seu objetivo, Queridos, é o seguinte, olha aqui, ó. Aqui nós temos um texto, que aí é um texto, sim, grande, tá? Os textos da Sesgran Rio costumam ser textos grandes, mas você sabe a minha opinião sobre texto grande, Texto grande, normalmente, tá? São textos mais fáceis de serem interpretados, tá? Normalmente, é mais fácil você interpretar texto grande, tá? Do que você interpretar texto pequenininho, tá? Normalmente é mais fácil você interpretar ali um texto maior, tudo bem? Mas, vamos lá, queridos, é o seguinte, Tá aqui, ó. Primeira coisa, eu gosto sempre de dar uma passada de olho nas questões sobre o seguinte, olha só, o objetivo principal do texto é discutir a... Bom, qual é o objetivo principal do texto? Vamos ler o texto que a gente já vai perceber, qual é, provavelmente, o objetivo principal dele, pessoal? Então, olha só, questão número 1 diz assim, qual é o objetivo principal do texto, Vamos lá. Brasil, paraíso dos agrotóxicos. Aí tá assim, o Brasil vive um drama. Ao acordar do sonho de uma economia agrária pujante, economia agrária forte, Pujante, pujança, é força. O país desperta um pesadelo de ser, pelo 5º ano consecutivo, o maior consumidor de agrotóxicos do planeta. Opa! Você já tem aqui um principal objetivo. Você tem ali um sonho de uma economia agrária forte, Mas em compensação a gente está com muito consumo de agrotóxico. Balança comercial tinindo. Agricultura a todo vapor. Mas quanto custa, por exemplo, uma saca de milho, soja ou algodão? Será que o preço de tais commodities, que eu não sei o que é isso, Nunca ouvi falar, com certeza é alguma coisa que ele colocou ali, trazendo até de outra língua, que há tempos são o motor de uma economia primária lá colonialismo moderno, compensa os prejuízos sociais e ambientais negligenciado nos cálculos do comércio internacional? Pergunta difícil, diz o economista Wagner Soares, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A Bolsa de Chicago define o preço da soja, mas não considera que, para produzir cada saca, são aplicadas generosas doses de agrotóxicos, que permanecem no ambiente natural e no ser humano por anos ou mesmo por décadas. Ao final das contas, quem paga pela intoxicação dos trabalhadores e pela contaminação ambiental é a sociedade, afirma Soares, que é o nosso economista ali. Em seu melhor economês, ele garante que as externalidades negativas de nosso modelo agrário continuam de fora dos cálculos, ou seja, as externalidades negativas significa, o que esses agrotóxicos trazem de ruim, O que essas coisas trazem de ruim? A gente está produzindo bastante, mas em compensação tem tudo aquilo ali de ruim, Segundo o economista do IBGE,
que é o nosso Wagner Soares aí, que estudou propriedades rurais no Paraná, cada dólar gasto na compra de agrotóxicos pode custar aos cofres públicos 1,28 dólar em futuros gastos com a saúde de camponeses intoxicados. Olha só que interessante. Mas este é um valor subestimado. Afinal, Soares contabilizou apenas os custos referentes a intoxicações agudas. Levando-se em conta os casos crônicos, acrescidos de contaminação ambiental difusa nos ecossistemas, os prejuízos podem atingir cifras assustadoramente maiores. Estamos há décadas inserindo nesse modelo agrário e estudos mensurando seus reais custos socioambientais. São raros ou inexistentes. Interessante, né? Diz o economista. Seja na agricultura familiar, seja nas grandes propriedades rurais, os impactos dos agrotóxicos na saúde pública abrangem vastos territórios e envolvem diferentes grupos populacionais, afirma dossiê publicado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, entidade que reúne pesquisadores de diversas universidades do país. Não são apenas agricultores e suas famílias que integram grupos de riscos. Todos os milhares de profissionais envolvidos no comércio e na manipulação dessas substâncias são potenciais vítimas. E além deles, todos nós, diariamente, a cada refeição, ingerimos princípios ativos de agrotóxicos em nossos alimentos, garante uma médica da Universidade Federal do Ceará. Hoje todo mundo come veneno, afirma um agricultor. Interessante, né? Produtores e especialistas alinhados ao modelo convencional de produção agrícola insistem: sem agrotóxicos, seria impossível alimentar uma população mundial em constante expansão. Esses venenos seriam, portanto, o mal necessário. De acordo com esses produtores, agricultores garantem que não há nenhuma dificuldade em produzir alimentos orgânicos sem agrotóxicos para alimentar a população. Segundo eles, a humanidade domina a agricultura há pelo menos 10 mil anos e o modelo imposto no século XX vem apagando a herança e o acúmulo de conhecimento dos métodos tradicionais. Mas a pergunta que não quer calar é... Aí vou sair aqui da frente porque eu vou acabar atrapalhando ali. Mas a pergunta que não quer calar é: será que um modelo dito alternativo teria potencial para aumentar uma população, para alimentar, uma população até 2050? Deverá chegar a 9 bilhões. Certamente, tem muito mais potencial do que o agronegócio, que hoje não dá conta nem de alimentar 7 bilhões, retrucam estudiosos. Sistemas de produção descentralizados têm muito mais condições de produzir e distribuir alimentos em quantidade e qualidade. Precisamos de outra estrutura agrária, baseada em propriedades menores, com produção diversificada, privilegiando mercados locais e contemplando a conservação da biodiversidade. A engenheira agrônoma Flávia Londres assina embaixo e defende que monoculturas são grandes desertos verdes. A agroecologia, portanto, requer uma mudança paradigmática no modelo agrário que resultaria, na verdade, em uma mudança cultural. Bom, texto grande, né, mas não é um texto difícil de ser lido. Ele pergunta aqui qual é o principal objetivo desse texto. O objetivo dele é discutir o quê? Queridos, há uma divergência ali, né? Você precisa, sim, produzir, porque tem uma economia, mas em compensação, a gente está consumindo muito agrotóxico, né? E parece que sem esses agrotóxicos a gente não consegue produzir tanto. Então existe essa balança, né? Vamos entender ali. A letra A diz: letra A, contraposição entre a agricultura orgânica e a convencional, baseada no uso de agrotóxicos. Bom, realmente existe essa contraposição entre a agricultura convencional, que é essa que vai encher de agrotóxico o nosso ambiente aí, né, o nosso estômago, enfim, tudo, e a agricultura orgânica, né, que é aquela agricultura, né, que vai, né, produzir, né, ali alimentos mais saudáveis, né, sem agrotóxicos. Parece que a letra A pode ser.
Letra B, implementação de monoculturas para a renovação do bem-sucedido modelo agrário brasileiro. Queridos, olha só. O nosso modelo agrário, ele está bem-sucedido numa questão econômica, né? Conforme foi dito no texto ali. Mas ele não está bem-sucedido numa questão de saúde, né? Embora que, se você for pensar a longo prazo, eu não consigo nem dizer se mesmo economicamente a gente está indo bem. Porque ele disse aqui que a cada R$ 1 gasto, ó, segundo o economista que estudou propriedades rurais, cada dólar gasto, dólar não falou nem real, cada dólar gasto na compra de agrotóxico pode custar aos cofres mais do que isso, né? Então, não sei nem se está indo bem, né? Não está indo bem não. Economicamente parece estar indo bem, mas eu não posso falar que esse é bem sucedido, não. Importância de o nosso país se manter na liderança na concorrência mundial? Não, nada a ver. Pelo contrário, a gente é um dos que lideram, mas aqui na questão de que mais a gente bota agrotóxico, né? O país desperta para o pesadelo de ser pelo quinto ano consecutivo, o maior consumidor de agrotóxico. Então, pelo quinto ano consecutivo, nós somos os maiores consumidores de agrotóxicos. Isso não é importante, pelo contrário, a letra C se elimina com muita facilidade. O principal objetivo do texto é discutir a intoxicação dos trabalhadores e a contaminação ambiental provocados pela agricultura familiar. Pessoal, existe a intoxicação dos trabalhadores, que foi falada no texto. Mas foi falado no texto a intoxicação de todo mundo, né? E não só dos trabalhadores. Então você elimina aqui. E também, né, pessoal, a agricultura familiar, ela não traz agrotóxicos. Aquilo que você planta no seu quintalzinho ali e tal, é igual, por exemplo, cara, eu adoro comer aipim frito. Eu amo comer aipim. Aipim fritinho é uma delícia, né? Só que é difícil, cara, você arrumar um aipim gostoso, né, que fica maneirinho ali, né, que se frita e fica, pô, tem uns que ficam aguados e tudo. Isso tudo aí, cara, é agrotóxico. Tem um tio meu que mora aqui perto, que ele planta na casa dele aipim. Cara, quando ele tira e traz aqui, eu fico todo bobo, porque é 100% orgânico mesmo. Ele planta ali na casa dele, não usa nenhum tipo de o gosto é completamente diferente, assim, é absurdamente diferente. Ele é absurdamente mais macio, mais gostoso, mais sequinho quando se frita. É muito diferente. Então a agricultura familiar não traz problema nenhum não, tá? Traz problema essa agricultura em grande escala. Perspectiva de o agronegócio conseguir produzir alimentos para uma população de 7 bilhões de pessoas. A perspectiva é que se ele vai conseguir para 9 bilhões, que é o que a gente provavelmente vai ter em 2050, né? Queridos, gabarito é a letra A, né? A contraposição entre a agricultura orgânica e a convencional, baseada no uso dos agrotóxicos, né? Então você tem ali gabarito, letra A, né? Número 1, letra A. O trecho que apresenta a proposta do autor para a solução do problema discutido é, queridos, qual é a proposta que ele deu? Né? Parece que ele deu essa proposta aqui no último parágrafo, né? Ó, precisamos de outra estrutura agrária, baseada em propriedades menores, com produção diversificada, privilegiando mercados locais e contemplando a conservação da biodiversidade. A engenheira agrônoma Flávia Londres assina embaixo e defende que monoculturas são grandes desertos verdes. A agroecologia, portanto, requer uma mudança paradigmática no modelo agrário que resultaria, na verdade, em uma mudança cultural. Queridos, olha o que ele diz ali no último parágrafo. Precisamos de uma cultura agrária baseada em propriedades menores, com produção diversificada, privilegiando mercados locais e contemplando a conservação da biodiversidade. Essa é a solução que ele deu, né? Então, ele quer a solução. Parece que a solução é exatamente aquela ali, né? E aí ele diz aqui, ó, o Brasil vive um drama. Ao acordar do sonho de uma economia agrária pujante, uma economia forte, o país desperta para o pesadelo de ser, pelo 5º ano consecutivo, o maior consumidor de agrotóxicos do planeta. Queridos, aqui não tem solução nenhuma. Aqui ele está apresentando o problema, né? Não a solução do problema.
A Bolsa de Chicago define o preço da soja, mas não considera que, para se produzir cada saca, são aplicadas generosas doses de agrotóxicos que permanecem no ambiente natural e no ser humano por anos. Não há nenhuma solução. Levando-se em conta os casos crônicos acrescidos da contaminação ambiental difusa nos ecossistemas, os prejuízos podem atingir cifras assustadoramente maiores. Não há nenhuma solução aqui que ele apresentou. Todos os milhares de profissionais envolvidos no comércio e na manipulação dessas substâncias são potenciais vítimas. Queridos, o gabarito só pode ser a letra E, cara. Olha ali, não tem nenhuma solução por enquanto. Deixa eu sair da frente ali para você enxergar melhor. Olha. Precisamos de outra estrutura agrária baseada em propriedades menores, com produção diversificada, privilegiando mercados locais e contemplando a conservação. Ó, letra E. Olha a solução que ele deu ali. Ó, viu? Queridos, não se assustem com texto grande, tá? Por favor, normalmente quando o texto é grande, as questões ficam mais fáceis, tá? Pelo menos as questões de compreensão textual, tá? Pelo menos as questões de compreensão, de interpretação ali, normalmente ficam mais tranquilas, né? A gente consegue responder com mais facilidade, né? Vamos ver aqui a questão número 3, que diz o seguinte, veja. No trecho, em seu melhor economês, ele garante que as externalidades negativas de nosso modelo agrário continuam de fora dos cálculos. Queridos, as externalidades negativas são justamente aqueles prejuízos causados ali por tudo que o agrotóxico causa na gente. O prejuízo saúde, o prejuízo ambiental, o prejuízo na nossa saúde física. Os agrotóxicos causam vários prejuízos, mas esses prejuízos causados pelos agrotóxicos não vão para conta, não entram em conta, né? Tá aqui, ó. Ao final das contas, quem paga pela intoxicação dos trabalhadores e pela contaminação ambiental é a sociedade, afirma Soares. Em seu melhor economês, ele garante que as externalidades negativas do modelo agrário continuam de fora do cálculo. Essas externalidades negativas é tudo aquilo que você tem de ruim, né, desse nosso modelo agrário. Ele tem aquela coisa boa, uma economia pujante, uma economia forte, mas as externalidades negativas, o que ele traz de ruim? Ele traz de ruim, né, toda aquela situação ali de você ficar com a sua saúde debilitada, a questão ambiental. E são as externalidades negativas. E aí ele se refere a prejuízos sociais e ambientais causados pelos agrotóxicos. Pode ser, tem tudo para ser. B. Opiniões dos produtores sobre os benefícios de agrotóxicos. Pessoal, o texto todo fala dos malefícios dos agrotóxicos, né? A letra B está muito eliminada. Lucros obtidos com um grande crescimento do agronegócio. Pessoal, o lucro é coisa boa. Ele falou sobre externalidade negativa, que é coisa ruim. Não vai de jeito nenhum marcar a letra C. Influências negativas de outros países na economia agrária. Queridos, ele não falou nenhuma influência de outro país, ele falou do país, do Brasil. Efeitos do aumento das commodities na economia brasileira. Não sei o que é esse commodity aí, mas não tem nada a ver, tá, pessoal? O gabarito é a letra A. São os prejuízos sociais da nossa saúde, prejuízo da sociedade, né? Que a gente tem aí, com tanto consumo de agrotóxicos, e também, né, o prejuízo ambiental, né, que esses agrotóxicos certamente causam, né. Gabarito, né, pessoal, letra A, número 3. Por enquanto, 3 questões que, se você, obviamente, treina a compreensão textual, e aí, cara, você precisa treinar a compreensão textual. Você não pode olhar para um texto e falar, nossa, que texto grande, como é difícil ler. Cara, você tem que ler. Entendeu? Quanto mais você lê, mais apto à compreensão de texto você fica. Mas é claro que a compreensão de texto não é de um dia para a noite, não é de uma hora para outra. Você precisa começar a treinar bastante, tá? Até porque
Se você acha um texto desse grande, é porque você, pô, não leu nenhum livro ainda, né? Pô, o livro aí, sei lá, um livro de... Pegar um livrinho aqui pequenininho aqui. Um bem pequeno aqui. Ó, um livro de marketing aqui que eu tenho. Bem pequenininho. Ó. Esse livro aqui, ele tem 190 páginas. 191 páginas. Certo? Né? E aí, cara, pô, se você lê um texto, lê um livro de 100 e poucas páginas, aí em 2, 3 dias, talvez, cara, você não vai achar texto nenhum grande, né, na sua prova. Então, é importante você ler, é importante você praticar, né? E, claro, fazer muitas questões, né, pessoal? Treinamento. Você tem que fazer questões. É necessário fazer questões, principalmente de interpretação de texto, né? Letra A. Número 4. Diz assim: considere os dois períodos do seguinte trecho, do parágrafo 6º, né? Do 6º parágrafo aí. Veja bem, pessoal. Período é até o ponto, né? Então aqui você tem um ponto e você tem esses dois períodos aqui. Tá? Vamos ver o que ele quer. Aí diz assim, ó. Esses venenos seriam, portanto, um mal necessário, de acordo com esses produtores. Vamos lá, vou ler de novo, né? Esses venenos seriam, portanto, um mal necessário, de acordo com esses produtores. Agricultores garantem que não há nenhuma dificuldade em produzir alimentos orgânicos sem agrotóxicos para alimentar a população. Aí ele diz, para transformá-los em um período, mantendo-se o sentido do trecho original, deve-se empregar a palavra. Ou seja, você vai eliminar aquele ponto e ali você vai colocar uma conjunção, né? E aí você vai ter ali, vai colocar uma conjunção ali, vamos ver. Esses venenos, seriam, portanto, um mal necessário de acordo com esses produtores. Para agricultores garantem... Cara, não tem nada a ver, se para não cabe ali não, fica horrível. Esses venenos seriam, portanto, um mal necessário de acordo com esses produtores, porque agricultores garantem que não há nenhuma... Pessoal, o gabarito vai ser, precisa nem ler o resto, o gabarito vai ser letra E. Ah, professor, por quê? Vamos lá. Preste atenção. Entretanto, é uma conjunção adversativa. Quais são as conjunções adversativas? Mais, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, e o não, mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo e não obstante. Quem já tá no nosso treinamento aí, cara, aqui já tá dominado, né? Porque lá na nossa aula de conjunções, na parte que nós falamos sobre as conjunções adversativas, eu falei que você precisava decorar essas conjunções, né? Então preste atenção aqui. Entretanto, no entanto, contudo e o não obstante são as nossas conjunções adversativas, tá? Por que ali você tem uma conjunção adversativa? Pessoal, a conjunção adversativa é aquela conjunção que vai te dar ideias opostas. Vê se não cabe um porém ali. Olha só. Esses venenos seriam um mal necessário. Porém, os agricultores garantem que não há nenhuma dificuldade em produzir alimentos orgânicos sem agrotóxicos. Ou seja, esses venenos seriam um mal necessário de acordo com os produtores. Porém, de acordo com agricultores, não é não. De acordo com agricultores, você consegue fazer esses produtos, né? Você consegue produzir tudo isso sem esses agrotóxicos. Então, olha só. Olha como dá uma ideia oposta. Esses venenos seriam um mal necessário de acordo com os produtores.
Mas, porém, todavia, entretanto, agricultores garantem que não tem dificuldade em você produzir alimentos sem esses agrotóxicos, não. Então, é o mal necessário, porém, não é isso que dizem alguns agricultores, tá? Queridos, gabarito, letra E. Entretanto. Porque o porquê vai dar uma ideia de causa ou de explicação, o quando dá ideia de tempo. E o portanto vai dar uma ideia de conclusão. Certo? Gabarito, letra E, como eu disse. Sempre tem uma questão de conjunção nas provas da Sesgran Rio. Sempre tem. Tá? Tem prova que tem até mais de uma, pô. Sempre tem, entendeu? Não tenha dúvida, tá, pessoal? Sempre tem. Gabarito aqui. Letra E. A número 5, né, pessoal? A número 5 aqui, pô, acabei dando o gabarito ali, né, pessoal? Sem querer, mas acabei dando o gabarito, né? Olha lá, número 5. No trecho, ao acordar do sonho de uma economia agrária pujante. A palavra destacada pode ser substituída sem prejuízo de sentido por... Pessoal, pujante é uma economia agrária forte, né? Uma economia agrária boa, forte. Como ele disse ali, pujante. Beleza? E aí, pessoal, apreciada não tem nada a ver com forte. Incipiente, pessoal, seria uma economia agrária iniciante. Incipiente. Cuidado que existe o incipiente com S, tá? Que significa o ignorante. Incipiente com C, que é o iniciante. A economia agrária não é isso. Inoperante, não, ela é uma economia forte. É possante, né, pessoal? Um carro possante é um carro forte, um carro poderoso. Então, ali ele indica algo poderoso, né? Pujança, poder, força, né? Gabarito, letra D, tá? Possante. A6 também, né, pessoal? A6 foi moleza, né? Que eu acabei... De novo, pelo amor de Deus, mais uma vez uma questão de conjunção. Eu acabei de falar com vocês aqui, ó, tava explicando essa questão. E eu falei que normalmente é bem comum você encontrar mais de uma questão de conjunção nas provas da Sesgran Rio. E apareceu, né, a questão da conjunção aí. Né? 2 questões já. Queridos, esses venenos seriam, portanto, um mal necessário. Queridos, portanto, é uma conjunção conclusiva. Cadê? Conclusão, né? Queridos, conjunções conclusivas. Logo, portanto, por isso, então, assim, e o por conseguinte. Logo, portanto, por isso, então, assim e por conseguinte. Tudo isso aí vai te dar uma ideia de conclusão, beleza? Conclusivas, tá? Adição não, concessão, explicação, tempo, jamais, tá? E aí, queridos, quando vocês estudaram isso lá dentro da plataforma, lá na aula de conjunções, cara, eu praticamente implorei. Quem tá lá na nossa plataforma lá vai saber disso. Quem tá no nosso treinamento sabe disso. Cara, eu praticamente implorei para que você decorasse as conjunções adversativas e as conjunções conclusivas. Olha quais são as conjunções aí. Dentro lá das orações subordinadas, das conjunções subordinativas, eu também pedi para você decorar algumas. Quais? As causais e as concessivas. Queridos, essas conjunções você precisa decorar, não tem como você fugir disso. Tem que decorar, tem que memorizar as conjunções adversativas,
as conjunções conclusivas. Isso dentro das orações coordenadas. Tem que memorizar as conjunções causais e as conjunções concessivas. Isso dentro das orações subordinadas. Não tem, tem que fazer. Tem que memorizar. Tá? Gabarito letra B, temos uma conclusão ali, portanto é uma conjunção conclusiva, tá? Depois ele diz aqui, no texto, o referente da palavra ou expressão em destaque está corretamente explicitado na palavra. Entre colchetes, né, no trecho do. Vamos ver. Parágrafo 1. Será que o preço de tal commodities, que há tempos são o motor de uma economia primária, ele falou que esse tal commodities se refere a agrotóxicos. Isso dentro do primeiro parágrafo. Vamos ver. Vamos ler. Mas quanto custa, por exemplo, uma saca de milho, soja ou algodão? Será que o preço de tais... ele está falando do milho. Esse commodities aí é saca de milho, soja ou algodão. Deve ser o preço desses produtos, né? Não é o preço dos agrotóxicos, tá, pessoal? Não pode ser letra A. Mas este é um valor subestimado. Cada dólar gasto na compra de agrotóxicos. Eu acho que não. Acho que é cada dólar gasto na saúde da pessoa que se ferrou com esses agrotóxicos aí. Eu acho que não, mas vamos voltar lá. É um terceiro parágrafo. Cada dólar gasto na compra de agrotóxicos pode custar aos cofres públicos $1,28 em futuros gastos com a saúde das pessoas intoxicadas. Mas este é um valor subestimado. Este é o quê? Esse valor de 1 e pouco com a saúde dos intoxicados. Então, esse valor não se refere à compra de agrotóxicos, mas sim ao tratamento da saúde das pessoas que estão intoxicadas ali. C. Todos os milhares de profissionais envolvidos no comércio e na manipulação dessas substâncias são potenciais vítimas dessas substâncias agrotóxicos. Quinto parágrafo. Tá aqui. Parece, né? Não são apenas agricultores e suas famílias que integram grupos de risco. Todos os milhares de profissionais envolvidos no comércio e na manipulação dessas substâncias são potenciais vítimas. Quer dizer, eu estou falando dessas substâncias, né? Dos agrotóxicos, né? Os agrotóxicos que eu estou falando aqui no texto inteiro. Parece que a letra C vai ser o nosso gabarito, né? Porque no quinto parágrafo diz, além deles, todos nós, diariamente, a cada refeição, ingerimos princípios ativos de agrotóxicos em nossa alimentação. Ele falou que o deles se refere a especialistas, isso no quinto parágrafo. Deles aqui, ó. Ele diz, todos os milhares de profissionais envolvidos no comércio e na manipulação dessas substâncias são potenciais vítimas. E além deles quem? Todos os milhares de profissionais envolvidos no comércio e na manipulação dessas substâncias. Além de todos esses profissionais, nós também, a gente ingere também. Então, a letra D, nada a ver com especialistas. E segundo eles, no sexto parágrafo, a humanidade domina a agricultura há pelo menos 10 mil anos, produtores e especialistas. Segundo eles, produtores e especialistas. Parágrafo 6, vamos ver.
Onde está? Segundo eles. Tá aqui. Vamos ler daqui para lá para ver, né? Agricultores garantem que não há nenhuma dificuldade em produzir alimentos orgânicos sem agrotóxicos para alimentar a população. Segundo eles, queridos, fácil, né? Segundo eles, quem? Os agricultores. E o que foi dito aqui na questão? Que o eles... Não, agricultores. Gabarito, letra C. Todos os milhares de profissionais envolvidos no comércio e na manipulação desses agrotóxicos são potenciais vítimas. Queridos, o nome dessa matéria sempre cai em prova uma questão sobre isso. Sempre. Isso aqui já não cai só na SES Gran Rio. Qualquer prova cobra isso. O que é isso? Coesão referencial. O que é a coesão referencial? A coesão referencial é quando você pega uma palavra e essa palavra se refere a algo que já foi dito no texto. Então, quando essa palavra se refere a algo que já foi dito no texto, aí você tem o que a gente chama de coesão referencial. Entendeu? É quando uma palavrinha se refere a algo que já foi dito dentro do texto, tá? E aí, sempre cai uma questão sobre isso. Ele faz exatamente assim, ele grifa ali delas, eles, este, né? Um sinônimo ali e tal. E pergunta a quem que essa palavra está se referindo no texto. E é o que a gente chama de referência anafórica, né? Quando a palavra se refere a algo que foi dito antes, tá? 18 tava demorando, né? O acento indicativo de crase. Crase é outra, sempre cai, meu irmão. Mas sempre cai uma questão de crase nas provas da SES Gran Rio. Impressionante, sempre cai. É quase certo. Se tivesse como apostar na Bet, né? Daquela aposta lá de jogos aí. Se tivesse como apostar, vai cair crase, vai cair conjunção. Nas provas da SES Gran Rio, eu tava rico. Eu pegava 10 mil e apostava, vai ter uma questão de crase na prova da SES Gran Rio. Eu tava rico. Entendeu? Tava nem dando aula, mas tava rico. Tava lá na praia assim, ó, boladão. Botava até um pessoal assim, bonito, assim, ó, me abanando. Porque sempre cai, entendeu? Aí top, imagina lá, eu na praia assim, porra, na moral. Aí bota ali uma mulher top me abanando assim. Se tivesse a Sporting Bet aí da SES Gran Rio, eu tava rico. Eu ia apostar que toda prova cai crase. E cai, eu ia ganhar toda aposta, eu ia ficar cheio da grana, filho. Mas não tem, né? Então eu tô aqui dando aula, fazer o quê? Mas eu gosto, né? Obviamente que, por mais que eu goste de dar aula, eu não gosto mais de dar aula do que estar na praia passeando. Claro que não sou doido. Eu amo dar aula. Eu prefiro estar dando aula do que estar na praia passeando, bebendo. Pô, imagina, tá maluco? Também não, né? Eu gosto do que eu faço, mas, pô, tudo tem um limite, né? Vamos voltar aqui, viajei. Número 8. O acento grave indicativo de crase está empregado de acordo com a norma padrão e que é correta. Queridos, primeira coisa, o que é a crase? União da preposição a mais o artigo a normalmente. E você só vai usar o artigo a diante de palavras femininas. Então você só pode ter crase se for palavra feminina. E aí vai ter o a ali ou o as. E você fica na dúvida. O que você vai fazer? Você vai pegar essa palavra feminina e você vai substituí-la por uma palavra masculina, ok? Se esse a se tornar ao ou as se tornar aos, pode marcar que tem a crase, tudo bem? Você pega a palavra feminina, troca por uma palavra masculina. Se o a se tornar ao, vai ter a crase. É claro que isso é a regra básica. Aqui nós temos uma aula completa de crase, tá? Aqui no canal. Se você tem dúvida, assiste, pô, vai ficar top, entendeu? Mas isso aqui já dá pra você, esse macetinho já dá pra você acertar algumas questões. Vamos ver se vai dar pra acertar a questão 8. Olha, a água consumida pela população apresenta resíduos de agrotóxicos, o que prejudica a vida de todos que a ingerem. Pessoal, pelo amor de Deus, nada de crase aqui, né? Ingerir é verbo, pelo amor de Deus, ninguém vai usar crase diante de verbo a essa altura do campeonato.
Você usa crase diante de palavra feminina. Já viu o verbo? Ah, o verbo ingerir é feminino. Que maluquice, tá doido? Verbo não tem gênero, né? Então, não pode, de jeito nenhum, crase ali, hipótese alguma, gabarito não pode ser letrar, você vai eliminar. A produção de alimentos orgânicos sem agrotóxicos representa um avanço considerável na economia brasileira, pois beneficia a agricultura familiar. Aí você tem a palavra agricultura, que é feminina. Então é possível que tenha a crase? É possível. O que você vai fazer? Tu vai pegar a palavra feminina, agricultura, e vai substituir por uma palavra masculina. Qual? Sei lá. Vou dar aqui, ó, pois beneficia o comércio, a agricultura, né? Opa! Queridos, quem beneficia, beneficia alguma coisa. É verbo transitivo direto. Você beneficia o comércio e não ao comércio. Comércio é objeto direto. Queridos, tem crase não. Você beneficia o comércio familiar, não ao comércio. Olha, eu beneficio ao comércio. Não, você está inventando, cara. Você não fala assim. Você beneficia o seu filho, não ao seu filho, beneficia alguém, tá? Os especialistas chegaram à conclusão. Os especialistas chegaram ao consenso? Pode ser, né? Eles chegaram ao consenso. Chegaram ao local, chegaram ao, sei lá, ao jeito, ao gesto. Cara, você pode pegar qualquer palavra masculina e colocar aqui. Os especialistas chegaram à conclusão, os especialistas chegaram ao ambiente. Os especialistas chegaram ao consenso, os especialistas chegaram ao local, pode pegar essa palavra feminina, substituir por uma palavra masculina, que o A vai virar ao, provavelmente vai ser o gabarito. Letra C provavelmente é o gabarito. Vamos ver a letra D. A valorização do meio ambiente permite aos seus defensores alcançarem os objetivos propostos e se aplica a diversas... Queridos, repare que aqui você tem um A no singular, tá? E diversas aqui você tem uma palavrinha que está no plural. Já pode eliminar. Queridos, por quê? Preste atenção, grava isso, tá? A no singular, palavra no plural... crase nem a pau. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Então não tem crase não, elimina. E por último, né, você nem lê, já até vi aqui, ó, a adotar. Adotar é verbo, não se usa crase diante de verbo, gabarito, letra C. Chegaram à conclusão, chegaram ao consenso, chegaram ao local, chegaram ao nível. Tá vendo? Chegaram ao... Se você pega uma palavra masculina e coloca ali o A vira ao, e é isso que acontece para que você tenha a crase. Então, só usando aquela regra básica, aquele macetinho básico ali, você já acertava essa questão. É claro que crase não é só isso, tanto que aqui no canal nós tivemos que fazer 2 aulas de crase. Para falar tudo de crase, teve que ser 2 aulas. Então, crase é coisa pra caramba. Aqui é uma revisão geral, tá, pessoal? Uma revisão total para a nossa prova da SESGRAN Rio, tá? Uma revisão de tudo, beleza? Você que vai fazer ICNU, Caixa Econômica Federal, né? A SESGRAN Rio é uma das maiores bancas do país, né? Acho que ela fica ali mais ou menos em 5º colocado. Bobear até 4º, que eu tô começando a achar que a SESGRAN Rio já tá uma banca mais importante que a FCC. Letra C, gabarito. Número 9. Aí, de novo. Queridos, olha só, preste atenção. Cara, preste atenção, sem sacanagem. Eu te desafio. Cara, baixa as provas da SESGRAN Rio aí pra você ver, meu irmão, em
toda a prova você vai ter questão de conjunção, você vai ter questão de crase, você vai ter questão de pontuação. Pô, meu irmão, aí você vai para sua prova sem dominar esses assuntos, aí você também não está valorizando a sua preparação, né? Não está valorizando o cargo. Pô, você, cara, tem que valorizar, né? Vamos lá, o emprego da vírgula está plenamente de acordo. Ele quer correta, vamos ver? A enorme quantidade de agrotóxicos empregados para exterminar pragas nas plantações contamina as águas. Queridos, preste atenção numa coisa aqui, para você nunca mais errar. Quem é que contamina as águas e os solos de toda a região? A enorme quantidade de agrotóxicos empregados para exterminar pragas nas plantações. Tudo isso é o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Quantidade, né? Queridos, nunca que eu vou ter uma vírgula entre o núcleo do sujeito e o verbo, tá? Eu não posso ter uma vírgula ali entre o sujeito e o verbo, a não ser que seja um sujeito composto, né? Que é você separar os núcleos do sujeito composto. Fora isso, eu não posso. Eu não posso ter vírgula separando o sujeito de verbo de jeito nenhum. Ó, eu não posso ter vírgula separando o sujeito do verbo, nem verbo de complemento. É o SVC. Aquela regrinha que você certamente já ouviu falar em algum lugar. Então a letra A não pode. Eu poderia ter até duas vírgulas separando o sujeito do verbo. Por exemplo, eu tenho uma vírgula ali isolando um vocativo, isolando um adjunto adverbial, isolando uma oração intercalada. Duas vírgulas, sim, mas uma vírgula isolada não, tá? Ó, a função dos agrotóxicos, de acordo com os produtores, é produzir. Ó, é reduzir, desculpa. A função dos agrotóxicos é o nosso sujeito. Eu não posso ter uma vírgula entre o sujeito e o verbo, cara. Não posso. De jeito nenhum. Tá? Ó, a presença de pragas nos alimentos pode sofrer. Quem é que pode sofrer? A presença de pragas é o nosso sujeito. Cara, não pode. Só de você saber que não pode ter vírgula entre sujeito e verbo, você já mata A, B e C. São três opções que você vai eliminar com facilidade. Estudos realizados em várias partes do mundo têm provado que os alimentos orgânicos, sem uso de fertilizantes químicos, respeitam a saúde dos trabalhadores e dos consumidores. Opa! Queridos, olha só. Estudos realizados em várias partes do mundo têm provado... Quem é que tem provado? Os estudos. Não tem vírgula não, tá certo. Tem provado que os alimentos orgânicos respeitam. Os alimentos orgânicos, sujeito. Só que repare que aqui, entre o sujeito e o verbo, não apareceu uma vírgula, apareceram duas. Com duas vírgulas até pode, desde que eu tenha aquele termo ali, ó, deslocado. Léo, como que eu vou saber se aquelas vírgulas estão corretas ali? Simples. Você pega o termo que está entre vírgula e tira. Se a frase continuar coerente, continuar certinha, tá tudo certo. Ó, que os alimentos orgânicos respeitam a saúde dos trabalhadores e dos consumidores. Tranquilo. Por que eu estou falando, pessoal? Normalmente o termo entre vírgula é termo acessório. O que é termo acessório da oração? É aquele termo que normalmente você pode tirar. E aí você pode tirar. Igual eu dei um soco aqui no meu microfone e tirei. Por quê? Porque é acessório. E aí você vai ter a possibilidade de tirar esse termo. Se puder, tá tudo certo. E na letra E, o depoimento de especialistas que estudam meios de melhorar a produção agrícola. De novo, ó, o depoimento disso tudo aqui é o sujeito. E eu tenho vírgula separando o sujeito do verbo. Queridos, eu nunca vou ter uma vírgula separando o sujeito do verbo, tá? Letra D, gabarito. Duas vírgulas até pode acontecer. Agora uma só, aí não, hein? E de novo, né? Concordância. De acordo com as regras de concordância nominal, vamos ver aquela correta. Ou seja, concordância nominal. Normalmente é a concordância de um adjetivo ali. Vamos ver. A mudança das leis sobre o uso de agrotóxicos e a repressão dos órgãos de vigilância sanitária
devem ser implementadas com urgência para evitar mais mortes. Queridos, não vi nenhum erro. Porque a mudança feminino, repressão feminina, devem ser implementadas. A mudança e a repressão devem ser implementadas. A letra A está certo, não percebi nenhum erro na letra A. Vamos ver a B. As leis instituídas para proteger os cidadãos e os ensinamentos dos estudiosos sobre o uso dos agrotóxicos devem ser divulgadas. Mentira! Queridos, as leis e os ensinamentos. Você tem uma palavra feminina e você tem um núcleo masculino. Quando você tem um núcleo masculino, mesmo que você tenha muitos outros núcleos femininos, a concordância deve ser feita no masculino e plural. Então, as leis e os ensinamentos devem ser divulgados. O desenvolvimento masculino de novas estratégias de plantio e a substituição feminina da agricultura convencional são consideradas? Não. São considerados, porque tem um masculino ali. De novo, pessoal, estudos realizados por especialistas de saúde em laboratórios e a busca por exterminar doenças contagiosas são iniciativas do progresso de medicina nos últimos tempos. Vamos lá. Os estudos, vamos ler de novo porque eu também não percebi nenhum erro não. Os estudos realizados por especialistas de saúde em laboratórios e a busca por exterminar doenças contagiosas são indicativas. Ah, tá. Eu li iniciativas. Se fosse iniciativa, estaria tudo certo, mas são indicativas, não. Pessoal, o estudo é masculino. A busca é feminino. Não é iniciativa, não. É indicativa. Então, não é. São indicativos do progresso na medicina. Indicativos. Porque estudo é masculino. Ok? E os procedimentos orientados pelos especialistas, procedimentos masculino, e a concessão feminina de verbas públicas pelos órgãos governamentais têm sido entendidas. Não, os procedimentos e a concessão têm sido entendidos, porque tem um masculino ali no meio, gabarito, letra A. Queridos, são matérias que sempre estão caindo na nossa prova. Não se esqueça de focar nessas matérias. Queridos, 80% da sua prova está em mais ou menos 30% do seu edital. Então, seu edital está gigante, mas essas matérias são aquelas matérias que sempre caem. A gente tem que estudar todas as matérias, é o nosso papel. Mas essas matérias que sempre caem, a gente tem que dar aula disso, meu irmão. Eu quero que você chegue ao dia da sua prova dando aula de conjunção, de crase, de pontuação, de concordância. Aqui foi concordância nominal, mas poderia ter sido concordância verbal também, tá? Queridos, fiquem com Deus. Um prazer enorme. Me siga lá, tá, pessoal, no meu Instagram. Se você ainda não tem, meu Instagram tá aqui, ó. É @prof_Leonardo Martins. Siga lá que a gente também tá sempre dando dica lá no Instagram. Para você também acompanhar um pouco da minha vida, da minha história. Tamo junto, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Obrigado aí. Tchau, tchau. Beijão.